A vida da gente está sempre mudando. As estações do ano, as marés, a vida e a morte, o universo, ou seja, tudo que está ao nosso redor está em constante mudança. Você está passando por constantes transformações desde o seu nascimento e as suas relações também mudam de acordo com cada vivência e cada troca que você estabelece com outra pessoa. E isso é algo muito natural de acontecer ao longo dos anos. Inclusive, você de 5, 10 anos atrás é totalmente diferente da pessoa que está aqui agora assistindo esse vídeo. Pense em como a sua relação com seus pais, irmãos, filhos, amigos próximos mudou com o tempo. Pense em como a sua própria personalidade mudou e como isso impactou nas suas relações. Mas tem uma coisa muito importante que deve ser levada em consideração. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Lua Perê, astróloga do movimento Luz e Sombra, criado pela Cláudia Lisboa, minha mestra e astróloga há mais de 40 anos. E eu sou professora do programa online de astrologia. Então, retomando, o que é muito importante que deve ser levado em consideração? É que depende principalmente de você para que todas essas mudanças que você vive constantemente e que são inevitáveis sejam para melhor ou para pior. E para isso, quanto mais autoconhecimento, melhor. Se você vai experimentar essas transformações como um crescimento ou um impedimento na sua vida, eu posso te dizer que isso depende em boa parte de você. Eu estou dizendo com isso que é muito importante entender quem você é, do que você gosta, do que você não gosta, como você reage às situações, o que você realmente quer, qual é a sua missão aqui. Você já se perguntou por que em determinado momento você agiu de certa forma e em outras ocasiões a sua resposta ou o seu posicionamento foi totalmente diferente? Quantas vezes você gostaria de ter feito uma coisa e acabou fazendo outra? Isso acontece quando a gente não tem clareza de como guiar as nossas decisões de acordo com o momento ou com uma relação, por exemplo. Isso é algo muito comum de acontecer, porque por mais que a gente se conheça, tem certas facetas nossas, certas dimensões pessoais que a gente segue sem conhecer. E que se a gente não tiver um apoio externo para enxergar esse lado, pode ser que de fato a gente nunca se conheça. Isso é autoconhecimento. É você se propor a investigar essas dimensões suas que estão para além do seu conhecimento consciente. É você se abrir para explorar esse universo inteiro de possibilidades que é você. Para assumir as rédeas dos seus relacionamentos, seja com companheiro ou companheira, filhos, pais, amigos, colegas de trabalho, você precisa compreender como você funciona e também compreender como os outros se relacionam contigo. No nosso vídeo de hoje, eu vou mergulhar em 4 pontos fundamentais do seu mapa astral para que você possa se conhecer um pouco mais e ter maior domínio das suas relações. Pois é, se você acha que a astrologia é só o seu signo, você está enganada ou enganado. E hoje a gente vai falar sobre o seu signo ou seu signo solar, a sua lua, o seu signo ascendente e o seu signo do meio do céu. Um ponto menos conhecido, mas muito importante. Mas antes, eu quero te pedir um favor. Para garantir que o YouTube vai te mostrar os outros vídeos do nosso canal e ainda vai continuar mostrando esse vídeo super importante para mais e mais pessoas, dá uma curtida aqui embaixo e não deixa de seguir o nosso canal, combinado? Então vamos lá! Esse mergulho é para você que sempre ficou curioso ou curiosa, mas nunca mergulhou de fato dentro desse conhecimento que é transformador. Tem aquela curiosidade de olhar as características do signo, ver um horóscopo, mas nunca passou dessa etapa. Imagina poder usar os conhecimentos astrológicos para guiar algumas decisões da sua vida. Esse mergulho, inclusive, também vai ser enriquecedor para você que já conhece um pouco de astrologia e já passou por alguns conceitos, como, por exemplo, entender como funcionam as relações dos signos com algumas casas e planetas, já colocou esse saber em prática na sua vida pessoal ou profissional. Mas antes de começar, eu quero contar a história do Davi, um aluno nosso muito querido. O Davi vivia uma vida normal e fluida, como analista de sistemas, que era a sua profissão de formação. Ele vivia como muitos de nós, com a sua rotina, hobbies, dificuldades. Mas tudo mudou depois da morte do seu pai. O Davi era filho único e precisou tomar a frente do negócio da família, uma corretora de seguros,
algo completamente fora da sua zona de conforto, da sua área de interesse, que na prática não era nada a ver com ele. E quando a gente não sabe aonde a gente quer chegar, não importa o caminho. Naquele momento, o Davi só pensava em fazer o que precisava ser feito. Ele desconhecia as possibilidades e as oportunidades e ele estava se perdendo. Ele até compreendeu que ele precisava deixar a vida dele mais confortável naquele momento, mas com tanta responsabilidade isso estava difícil. E nesse meio tempo, enquanto Davi sofria para se adaptar à realidade que a vida estava impondo, ele sofreu outro baque, a morte do cachorrinho dele. Com tantos desafios, ficou difícil se manter de pé, confiante, positivo e saudável. Ele começou a questionar o sentido da vida, daquela jornada. Ele não estava se reconhecendo, estava se perdendo as suas referências, as suas preferências, a sua autonomia de escolher. O Davi paralisou e veio um diagnóstico: depressão e síndrome do pânico. Daqui a pouco eu vou contar o final dessa história. Eu imagino que você deve estar se perguntando o que isso tudo tem a ver com a astrologia. A astrologia vai me mostrar exatamente quando os desafios e as doenças, uma depressão ou as perdas e ganhos aparecem? Ou mais, vai me dar um passo a passo de como me curar de todos esses males? Não, a astrologia não vai determinar um caminho e escrever em pedra que você ou qualquer um tem que seguir por ali para tudo de bom acontecer. Sempre vão ter possibilidades e você continua a ter o seu livre-arbítrio. A astrologia não te blinda dos sofrimentos, dos desafios, das perdas que são inerentes à vida. Porém, a astrologia te ajuda a se conhecer e, a partir disso, você poder ter mais segurança para fazer as suas melhores escolhas, trilhar os melhores caminhos e viver as suas relações de forma mais plena e inteira. E eu gosto muito de lembrar de uma frase que está no livro da Dona Emi e que era dita pelos antigos. Eles diziam o seguinte: os astros inclinam, mas não determinam. Quem determina é você diante de todas as possibilidades. Embora muita gente limite a astrologia ao que a gente chama de signo no dia a dia, a astrologia é muito mais do que isso. Por isso, a gente não gosta aqui no Astrologia Luz e Sombra de visões estereotipadas como escorpião é vingativo, câncer é chorão ou coisas assim. A nossa visão é mais ampla, baseada no desenvolvimento dos potenciais de cada um com base no método Luz e Sombra. Se às vezes te incomoda o que falam sobre o seu signo, me conta aqui nos comentários qual é o signo e o que te incomoda. Eu acho importante que a gente converse abertamente sobre isso e que a gente aproveite também para mudar um pouco esses estereótipos. Bom, vamos ao nosso tema. Tem 4 pontos no seu mapa astral que são muito importantes. Um é o seu signo, ou signo solar, que todos nós conhecemos pelo nosso dia do nascimento. O outro é o seu signo ascendente. O terceiro, a sua lua. E o último, o signo do seu meio do céu. Se você não sabe onde estão esses pontos no seu mapa natal, não se preocupa. No final desse vídeo eu vou te indicar como descobrir isso. Por hora, eu acho que os conceitos são mais importantes. Bom, o Sol é a nossa porção mental, racional, a nossa mente consciente. O signo e a casa onde ele se encontra vão falar pra gente sobre aquilo que nos mantém vivos, que nos fornece energia, que organiza a gente enquanto indivíduos. Valorizar as qualidades do nosso Sol é valorizar a nossa autonomia, a nossa liberdade de ser quem a gente é, a nossa autoconfiança, a nossa vitalidade. A Lua é o símbolo do nosso plano emocional. Ela vai falar pra gente sobre como a gente se sente seguro emocionalmente, como a gente se vincula e cria laços, quais são nossas demandas básicas dentro de uma relação, o que pode de alguma forma deixar a gente inseguro. Vai falar sobre nossa forma de sonhar, nossa família, nossa intimidade, nossa subjetividade e a mente inconsciente. Fala também sobre o nosso passado, infância e relação com a mãe e a maternidade. Já o ascendente é o signo que estava nascendo no horizonte no momento do nosso nascimento, ou seja, ele estava nascendo junto com a gente. E tudo aquilo que está muito próximo do horizonte ganha um destaque, fica em evidência. Você já reparou numa lua cheia nascendo? Já, né? Então, o signo ascendente é a fachada da nossa casa, nosso estilão de ser. É a porta através da qual a gente troca experiência com o mundo. O signo que está ali simboliza justamente se a gente tende a ser um jeitão mais extrovertido ou mais observador, mais sóbrio,
pode até falar de características físicas que marcam o nosso corpo. O ascendente marca o início da casa 1 no nosso mapa astral, que é uma casa que fala justamente do nosso corpo físico. Também, além de outras coisas. E o meio do céu é o signo que marca o início da casa 10 do nosso mapa astral. É o signo que fala de talentos e de reconhecimento social. O signo do meio do céu é aquele que estava mais alto no céu no momento do nosso nascimento. Ou seja, eu costumo dizer que é aquele ponto que todo mundo vê por ser um ponto alto. Ele representa as nossas habilidades que muitas vezes se revelam na nossa vida profissional e que geram reconhecimento. O signo que está ali fala pra gente sobre a estrada que leva à conquista do nosso lugar ao sol, os cenários que favorecem a nossa carreira, a nossa atuação profissional e como cidadãos parte de uma sociedade. Tem uma analogia que eu gosto muito que diz que se a gente fosse ilustrar esses 4 pontos, o Sol seria um motorista no comando da situação, o ascendente seria o nosso carro, que poderia ser desde um Jeep até um Porsche, um carrão, a Lua seriam os nossos passageiros, os nossos elos de afetividade, ou também pode ser a nossa bagagem, e o meio do céu seria a estrada, o caminho que leva a gente até algum lugar ou a alguns lugares, vários lugares. Outra forma de resumir esses 4 pontos é o Sol sendo o nosso plano mental, a Lua sendo o nosso plano emocional, o ascendente sendo a nossa maneira de se expressar no mundo e o meio do céu sendo a nossa maneira, ou enfim, a nossa realização, nossa forma de realização. Mas o que significa ter o Sol num signo X e a Lua num signo Y? Ou o ascendente num signo tal e o meio do céu num outro signo tal? Significa que esses signos estão iluminados. E para todo signo iluminado, tem um signo que está na sombra. Então, tudo aquilo que a gente entende como defeito de um signo é, na realidade, a falta das qualidades do signo oposto que está na sombra. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas para vocês terem uma primeira ideia, eu vou dizer uma palavra da luz de cada signo, ou seja, das potências de cada um desses signos. Vamos lá? Esses são os 12 signos. Viu como esse mergulho que a gente deu hoje já te ajuda a se conhecer um pouquinho melhor? Como que essa breve passagem por cada pilar do seu mapa você já consegue se aproximar da astrologia de uma maneira leve e lúdica? Através desse entendimento de como funciona o Sol, a Lua, o ascendente e o meio do céu, você se aproxima desse conhecimento. O próximo passo aqui é entender como funciona essa dinâmica das luzes e das sombras de cada signo e como você consegue potencializar as suas forças com esse olhar mais amplo e menos determinista de que, se você é de um signo tal, você vai ter vários aspectos bons e outros tantos ruins. Não é nisso que a Dona Emi, mestra da minha mestra, Cláudia Lisboa, acreditava e ensinou para ela lá no início dessa jornada. Se tudo muda sempre, especialmente as relações, nada melhor do que ter uma base de funcionamento mínimo do que não muda, para que você possa se desenvolver. Eu penso que se você está aqui no canal Astrologia Luz e Sombra comigo até agora assistindo esse vídeo, que vai além do tempo dos vídeos das outras redes, é porque você já busca ferramentas que possam te ajudar a se conhecer melhor, a encontrar o seu propósito e a te dar mais segurança na vida, nas suas escolhas e nas suas relações. Tá aqui buscando conhecimento é a prova que você já quer se desenvolver e conhecer mais as suas potencialidades. Você quer viver melhor. E acredite, esse já é um grande passo nessa jornada. Que bom que você está aqui confiando nesse canal para buscar mais conhecimento. Aqui no Astrologia Luz e Sombra, a nossa missão é levar a astrologia mais longe e alcançar muitas pessoas que possam usar essa ferramenta no seu dia a dia e transformar a sua vida. E quando a gente se entrega para esse saber profundo e apaixonante, a gente não quer mais deixar essa ferramenta fora do nosso dia a dia.
Essa foi só uma introdução e que eu sei o quanto já pode colocar abaixo algumas das suas crenças astrológicas. Mas eu quero te convidar para a gente ir além. Eu quero te dar mais conhecimento astrológico de qualidade, sério, e que, junto com essa aula, vai te apresentar o seu mapa astral e como a fotografia do céu do momento do seu nascimento pode te ajudar a ser melhor e mais consciente. No dia 18 de outubro, começa a próxima edição da Semana da Astrologia. Vão ser 3 aulas 100% online e gratuitas, onde a Cláudia Lisboa, minha mestra e eu, vamos mais fundo em cada um dos signos e nos elementos do seu mapa astral. E se você aproveitou essa aula aqui, eu tenho certeza que a Semana da Astrologia vai te apresentar mais informações importantes e com potencial transformador sobre você mesma. E como que eu sei disso? A Semana da Astrologia já ajudou mais de 100 mil pessoas que assistiram essas aulas. E eu tenho provas do valor e importância pessoal da semana. Eu quero compartilhar aqui 2 depoimentos de participantes da Semana da Astrologia. Olá, Cláudia, equipe e pessoal. Obrigadíssima pela Semana da Astrologia. Cláudia, adoro o jeito de você falar e explicar as coisas com a mistura perfeita entre paixão e temperança. É até tranquilizador escutar você. E a perspectiva que você tem aprendido e desenvolvido, cultivado, pesquisado e que agora ensina é maravilhosa. A abordagem de luz e sombra. Realmente é toda uma filosofia de vida, não apenas em relação à astrologia. Eu comecei a pesquisar astrologia só nesse período esquisito da pandemia, e agora é uma fonte de curiosidade e conhecimento que vai virando cada vez mais importante. Mas falta que seja desde enfoques como o seu, sérios, humanistas, profundos e ao mesmo tempo acessíveis. Para mim, é uma oportunidade de autoconhecimento desde lugares interessantíssimos do saber humano que não tinha enxergado. Gratidão enorme a você e sua equipe, conformado por astrólogas sensíveis que já têm a tarefa nobre de continuar o seu caminho e o da Dona Emi. Abraços desde México. Agora outro depoimento. Durante essa aula, consegui entender por que alguns posicionamentos do meu mapa não faziam sentido e os pontos que preciso equilibrar. Eu tenho Sol em Peixes e Ascendente em Virgem. Encontro sombras em ambos os aspectos. É fantástico saber que através da astrologia posso descobrir a forma mais viável de alcançar um balanço nas minhas energias. Aula maravilhosa e muito intensa. São lindos, né? E esses são só 2 dos milhares de depoimentos que a gente tem da Semana da Astrologia e da transformação que ela trouxe. E é por isso que a gente quer repetir a Semana da Astrologia. A gente sabe do poder transformador e a gente sabe também que a astrologia é uma ótima ferramenta para ter melhor controle sobre a sua vida. Tem gente que é nova aqui no canal, tem gente que perde o evento, tem gente que quer ver de novo, etc. E você pode estar se perguntando o que a gente vai aprender na Semana da Astrologia. A Cláudia e eu vamos falar sobre o método luz e sombra de todos os signos astrológicos. Você vai aprender como funciona essa mecânica de luzes e sombras e como que ela pode te ajudar a descobrir caminhos que te levam a potencializar a sua descoberta de quem você é por completo. Tem vezes que a gente se sabota simplesmente porque não se conhece de verdade, ou que prejudica uma relação porque não contempla melhor a personalidade da outra pessoa. Esse método foi desenvolvido pela mestra da Cláudia Lisboa e, consequentemente, minha mestra também, Emma Costé de Macheville, que foi um ser iluminado. Ela me ensinou que os signos funcionam exatamente como um eixo. São 12 signos que formam 6 eixos de 2 signos opostos e complementares. Os 6 eixos que compreendem 12 signos são Áries e Libra, Touro e Escorpião, Gêmeos e Sagitário, Câncer e Capricórnio, Leão e Aquário e Virgem e Peixes. Enquanto o seu está sendo iluminado pela luz do Sol, o signo oposto está na sombra. E é justamente nessa sombra que você deve desenvolver as forças e potências que estão faltando em você. Faltando.
É essencial que você consiga olhar essas características desse signo oposto com mais atenção para obter esse equilíbrio e deixar a sua jornada com mais harmonia, seja na vida pessoal, profissional, enfim, em qualquer área da sua vida. Eu vou deixar aqui uma mensagem da minha mestra que diz muito a respeito do método luz e sombra. Se o Criador é perfeito, a criação dele também é perfeita. Porém, ele não criou o perfeito, ele criou o perfeito aperfeiçoamento. Então, para compreender isso, eu fiz um desenho onde eu escrevia das qualidades de cada signo e percebi que a qualidade de um signo carece da qualidade do signo oposto. Emma Costet-Demarcheville. Assim sendo, os signos não têm lados positivos ou negativos. Dizer que capricornianos são egoístas ou que os nativos de Escorpião são vingativos ou que os piscianos são avoados é ficar refém de um estereótipo que deprecia a astrologia como um todo. O excesso de uma certa força no seu mapa astral deve ser contrabalanceado com as qualidades do outro signo. Isso é a base do método luz e sombra, uma visão completamente diferente de ver a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento. A nossa visão sobre esse saber é zero determinista, porque o livre-arbítrio do indivíduo sempre tem um enorme poder nas nossas escolhas e nos nossos caminhos. Para ter autocontrole, serenidade, clareza e poder de decisão, que vai fazer você se conhecer melhor e ter um olhar com mais discernimento e compreensão das suas relações internas e externas. A gente vai abordar também os 4 elementos, fogo, terra, ar e água, no seu mapa e dos mapas das pessoas que você ama. Você mesma vai ver como é fácil e possível fazer um cálculo da distribuição desses elementos no mapa astral, que vai te ajudar a se conhecer melhor. Ou seja, você vai entender se no mapa tem mais o elemento terra, mais o elemento água, menos fogo, menos ar. E o que isso significa? Se eu sou mais emotivo, se eu sou mais racional, se eu sou mais pragmático, enfim, como é essa distribuição. Cada elemento traz uma série de forças que ajudam na compreensão de como o seu mapa está organizado. Você vai aprender a calcular esses elementos e vai descobrir onde você deve investir mais energia para equilibrar as suas potências. Na última aula, a terceira, a gente vai aprender um pouco mais a respeito da Lua e do seu ascendente. Você viu hoje que a Lua está conectada com as emoções que estão fluindo dentro de você e o ascendente está ligado a como você se mostra para o mundo. Nessa aula, a gente vai entrar mais a fundo em cada um desses aspectos. Como você viu na aula de hoje, a astrologia não é só um signo. A gente tem uma imensidão de um universo ao nosso redor que está sempre nos guiando através dos astros. E os signos são acompanhados por elementos, aspectos, casas e planetas que trazem pontos a serem desenvolvidos. Se você quer dar mais um passo em busca do autoconhecimento com a ajuda dos astros, as inscrições para participar da Semana da Astrologia são abertas. Para garantir a sua vaga, basta acessar o link que está aqui embaixo desse vídeo e fazer a sua inscrição gratuitamente. Se você não entende o que você quer, se você sente que está perdida ou perdido em algum aspecto da sua vida, você acaba seguindo esse fluxo com muitos obstáculos na sua frente. E isso acaba deixando a sua jornada sem fluidez, sem harmonia. Por isso, eu acredito que essa vai ser uma semana de descobertas incríveis, descobertas sobre você. É importante você se inscrever porque a partir da sua inscrição, a gente vai te enviar uma confirmação por e-mail, algumas aulas preparatórias e o acesso às aulas da Semana da Astrologia. É muito importante que você abra esses e-mails e eu, inclusive, vou adorar se você responder alguns desses e-mails e nos disser o que você está achando. Como eu te disse, as aulas da semana vão acontecer em outubro. Vai ser uma semana incrível. As aulas vão ser liberadas todos os dias de manhã e vão estar disponíveis para serem vistas até domingo, dia 24 de outubro. Mas atenção, tem muita gente que acaba perdendo esse prazo. Então o meu conselho é que você assista no dia em que as aulas entram no ar, ou assim que vocês puderem. Não se preocupe que a gente vai te enviar um e-mail com todos esses detalhes para ficar registrado.
E importante, leia todos esses e-mails preparatórios com calma. Tire esse tempo para você. Depois dessa semana, você vai se olhar e olhar para as outras pessoas com cuidado. Reserva essa semana para você. O link de inscrição está aqui embaixo. Se inscreva. E sabe uma coisa legal? É comum no meio da semana que os participantes compartilhem essas aulas com as pessoas queridas. Então faz isso logo agora. Convida as pessoas que você ama. Clica aqui no link que a gente vai estar muito feliz de estar com você, porque essa semana é muito transformadora. Bora lá? E é aqui a hora de voltar ao nosso querido Davi. Um dia, o Davi recebeu o mesmo convite que você está recebendo agora, de participar da Semana da Astrologia. Era online e gratuito, não apresentava nenhuma dificuldade. O Davi se inscreveu e assistiu essas aulas. No momento da inscrição, o Davi foi movido por uma expectativa, uma vontade e até uma ânsia de que o estudo da astrologia seria uma alternativa para a realidade que ele estava vivendo naquele momento, um quadro de depressão e síndrome do pânico. Ele se inscreveu para tentar se conhecer e se reconhecer em meio a tantos sentimentos e caminhos confusos e dolorosos vividos por ele. Assistindo às aulas, o Davi resgatou a sua vontade de viver. Foi o fôlego que ele precisava para seguir, e foi nesse despertar que ele quis se aprofundar mais no estudo da astrologia e tornou-se aluno do programa online de astrologia. O curso era online e ele poderia rever as aulas quantas vezes fosse preciso. Ele embarcou nessa jornada e aqui ele brinca que usou um pouco da organização do seu ascendente em Virgem para focar e se empenhar bastante. Quanto mais a fundo ele ia, mais descobria elementos que motivavam quem ele era, as características das pessoas que o rodeavam, e ele ia entendendo algo que os outros sempre reconheciam nele, a qualidade de exercer várias atividades diferentes. Ele se reconhecia, se fortalecia, vendo que era possível se desenvolver usando a astrologia como ferramenta de autoconhecimento. Ele encontrou no método Luz e Sombra uma astrologia mais realista e mais próxima da vida das pessoas, não se prendendo somente nas características do signo solar, mas olhando o espelho dele, a sombra do outro lado, que traz mais informação sobre você mesmo em diferentes áreas da vida. A astrologia acabou auxiliando na melhora do Davi. Aquela fotografia do céu do momento do seu nascimento trouxe muitas informações sobre a sua personalidade, a sua forma de agir, de sentir, de trabalhar, de se aceitar, de se relacionar. Tudo isso aplicado na sua rotina era uma fonte de transformação, de desenvolvimento e principalmente de cura naquele momento. Hoje, o Davi entende que não precisa se limitar a um só caminho, a uma só profissão, e usa o método Luz e Sombra para equilibrar a sua jornada, a sua vida pessoal, social, profissional, espiritual. Hoje, ele atua como corretor de seguro e consultor holístico. E, como a minha mestra sempre dizia, o Criador não criou a perfeição. Ele criou o perfeito aperfeiçoamento. E o caminho do perfeito aperfeiçoamento é a base da astrologia Luz e Sombra. E sim, você vai se conhecer muito melhor. Você vai se relacionar melhor com as pessoas que estão ao seu redor. Agora, se você quer dar mais um passo em direção ao seu autoconhecimento, utilizando esse conceito das luzes e das sombras dos signos, não deixe de se inscrever na Semana da Astrologia. E para que você possa rever a aula que eu dei hoje e se aprofundar ainda mais nesse saber, eu quero te dar um presente, a mandala do seu mapa astral. Mas o que é isso? É o desenho dos signos que estão em cada planeta, nas casas, para ter esse guia inicial e poder colocar os assuntos das próximas aulas em prática. Sim, isso mesmo. Ao final dessa aula vai aparecer na descrição o link que vai direcionar você para a página de preenchimento dos seus dados de nascimento. Vamos precisar da data do seu aniversário completa, dia, mês e ano, da cidade que você nasceu e do horário de nascimento, o mais exato possível. Depois desse processo, você vai receber o desenho do seu mapa astral com todas as informações necessárias. Assim, você consegue estar pronta para fazer as próximas aulas. Então, relembrando, passo 1, inscreva-se na Semana da Astrologia. Passo 2,
gere o desenho do seu mapa. Você faz a sua inscrição clicando no link que está aqui na descrição do vídeo e pode se preparar para transformar o seu autoconhecimento numa poderosa ferramenta a seu favor. Eu estou te esperando na Semana da Astrologia. Um beijo e até lá!